1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimpro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e põe-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Também eu fiz em Israel 7.000. Ele fez ficar em Israel 7.000, todos de joelhos, que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Senhor, meu Deus, meu Pai, santo, glorioso e poderoso é o teu nome. Só tu és digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Pai, nós estamos aqui nesta noite, não porque, Senhor, nós viemos buscar uma bênção material, mas nós entendemos, ó Pai, que acima de tudo vale mais as bênçãos espirituais do reino. Ó Pai, nós clamamos pela tua presença neste momento, que venha sobre nós, que derrame a tua Shekinah neste lugar. Ó Pai, eu já sei que o Senhor está aqui, então eu clamo que manifeste a tua glória, Pai. Pai, usa-me, conceda-me a tua ousadia, a tua autoridade. E enquanto o Senhor estiver me usando, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a tua casa, para curar, para libertar, para sarar. Ó Pai, eu estou em nome do Senhor dos exércitos. Opera, Senhor, milagres nessa noite, em nome de Jesus. Podem assentar, irmãos. Antes de Jezabel ameaçar Elias, Elias profetizou, ele falou ao rei Acabe que não iria chover. E quando ele disse isso, o Senhor mandou ele ir
se esconder no ribeiro de Querite. E lá o Senhor iria mandar os corvos para alimentar ele e ele iria tomar da água. E chegou um certo momento que Deus mandou Elias voltar e falar para Acabe que iria chover. Então Elias volta para falar com o rei Acabe. Só que naquela época o rei Acabe era um rei muito mau e ele era pior do que seu pai. E ele passou a adorar a Baal, a outros deuses, e construir altares a esses outros deuses. E deixou o Senhor e passou a caminhar num caminho muito mau. E levou ao povo a pecar ainda mais. Então, quando Elias voltou, ele falou para juntar todo o povo, e principalmente os profetas de Baal. E quando Elias voltou, ele disse ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu. Irmãos, não há como nós servirmos dois senhores. Não existe essa história de ficar em cima do muro, de você ficar um pé na igreja e outro no mundo, de você ser uma pessoa na igreja e outra lá fora, de você ser uma pessoa aqui e outra lá na sua casa. Não há como você ser uma pessoa diferente, porque você não se esconde de Deus. Você pode se esconder dos homens, do seu pastor, da sua liderança, mas de Deus você não se esconde. Ele conhece o oculto do homem, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, e aonde quer que nós formos, se nós subirmos aos mais altos lugares, se nós descermos aos mais profundos lugares, o Senhor nos conhece, Ele nos sonda, Ele sonda os nossos corações. Então decida nessa noite se você serve a Deus ou se você serve ao inimigo. Se você serve a Deus, então deixe a imundícia do pecado de uma vez por todas. Deixe de praticar as coisas ruins. Deixe de se rebaixar às coisas deste mundo, de se vender para as coisas deste mundo e passe a renunciá-las perante Deus. Então Elias fez todo mundo se ajuntar e disse então para trazer 2 bezerros. E disse para que os profetas escolhessem um bezerro e ele iria ficar com o outro. Então eles iriam invocar o Deus dele e Elias iria invocar o único Deus. E que quem respondesse com fogo seria Deus. Então os profetas escolheram o bezerro e começaram a invocar o Deus dele, Baal. Só que Baal não estava respondendo. E eles começaram a invocar desde de manhã até a noite, até o meio-dia, não até a noite. Desde manhã até o meio-dia. Mas Baal não respondia. Então Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Talvez ele esteja dormindo. Talvez ele esteja ocupado fazendo outras coisas. Grite mais alto. E então, como era costume naquela época, eles começaram a se retalharem com facas e com lancetas. E derramaram sangue. E nada de Baal responder. Então Elias faz tudo diferente. Mas nesta noite, o Senhor vem nos confrontar. Até que ponto nós vamos chegar? Até quando vamos nos humilhar perante a um Deus que nada pode fazer a nós, a não ser tirar o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa salvação? Até quando nós vamos nos rebaixar aos padrões deste mundo e aceitar tudo que eles nos impõem? Até quando nós vamos continuar fugindo da presença do Senhor? Esse povo, os profetas de Baal, eles preferiram a dor do que se humilhar ao verdadeiro Deus. Eles preferiram se humilhar perante as coisas do mundo do que se entregar por completo ao único e verdadeiro Deus. Está machucando, está apertando, não está ganhando nada com isso, só perdendo, só sofrimento, cada vez mais e mais e mais dor, mas continua
fechando a porta para do Senhor. O Senhor vem nos confrontar nesta noite. Até quando você vai passar a adorar mais alguma coisa do que a mim? Porque adorar não é só adorar uma imagem, mas qualquer coisa mais do que você adora ao Senhor. Como minha mãe disse nessa noite, nós devemos amar ao Senhor acima de tudo. Se nós não estamos amando Ele, então é porque nós estamos amando outra coisa. Até quando nós vamos ficar longe de Deus? Porque às vezes nós viemos na igreja, todos bonitinhos, trajados, louvamos a Deus. Mas você é mesmo servo de Deus? Você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, servido a Deus de verdade conforme a palavra dEle? Elias faz tudo diferente. E ele vai lá, a primeira coisa que ele faz, ele repara o altar do Senhor, ele edifica o altar do Senhor, e então ele arma a lenha, e então ele prepara o bezerro. Ele faz tudo com cuidado, porque ele entende que as coisas de Deus não é feita de qualquer forma. Nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Nós não podemos querer a presença de Deus em nossas vidas de qualquer jeito. Nós devemos conservar o altar do Senhor, que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós devemos reparar o templo do Espírito Santo. Nós devemos edificá-lo, preparar a lenha para o Senhor e o sacrifício. Jesus bate na porta, a gente precisa abrir. Então ele vai sentar à mesa conosco e nós iremos ceiar um com o outro. Nós não podemos estar na presença do Senhor de qualquer forma. Se Jesus já te chamou, você já teve um encontro com Deus, você precisa ser diferente. Você pode vir como está, mas não permanecer. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, essa pessoa é transformada. Porque Jesus traz a purificação, traz a santificação. Se você não está dessa forma, é porque você não teve mesmo encontro com Deus. E aí Elias faz isso, repara o altar, edifica o altar, prepara a lenha, prepara o bezerro. Ele coloca tudo lá. E então manda jogar água, que era aquilo que estava faltando, porque não estava chovendo. Então ele manda jogar água no altar. Não contente, ele não só manda uma vez, mas ele manda 3 vezes daquilo que faltava. Nós devemos adorar ao Senhor de uma forma diferente, de uma forma única, em espírito e em verdade. Do que adianta vir na igreja, mas a nossa mente não estar aqui, não estar no altar de Deus? Do que adianta vir aqui adorar ao Senhor se você está preocupado com a conta ou se você está pensando no que os seus amigos estão fazendo lá fora? Nós devemos vir aqui e realmente apresentar um sacrifício de louvor a Deus. Aquilo que a gente tem de melhor nós temos que dar para o Senhor. Porque, como eu disse, na medida que nós jogamos o louvor para cima, Deus manda para baixo. Então Elias clama ao Senhor e o Senhor responde com fogo. E consome o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. E sabe o que aconteceu? O que vendo logo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vocês precisam ver para crer? Vocês precisam ver para crer? Porque o Senhor, Ele pode fazer. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã e o mesmo eternamente. O Deus que conta aqui, que abriu o mar, que
libertou o povo do Egito, que andou com coluna de fogo, que derrotou exércitos, fez o povo entrar na terra prometida, que enviou seu único filho para morrer por nós. Ele existe, ele é verdadeiro. E nós não devemos ver para crer, nós devemos crer para ver. E então, depois disso, eles mataram os profetas de Baal. E então Acabe vai e conta a Jezabel. E Elias teme Jezabel e foge. O Senhor não disse nada para Elias. O Senhor não mandou Elias fugir, mas Elias fugiu. O Senhor não disse: Elias, corre, meu filho, mas ele correu. Pelo que nós temos vendido a nossa salvação? Pelo que nós temos renunciado nossos dons e talentos? Pelo que nós temos renunciado a presença de Deus em nossas vidas? Pelo que nós temos fechado os nossos olhos? Pelo que nós temos fechado a porta e expulsado o Espírito Santo? Por uma noite de prazer? Por um minuto de uma glória humana que acaba? Por seguir os padrões da sociedade e não ser excluído da comunidade e ser titulado como chatice? Então você é crente na igreja, mas quando está no meio dos seus amigos, você não é. Você é crente na igreja, mas quando acontece uma situação no trabalho, você, Espírito Santo, fica aqui um pouquinho que eu vou lá resolver uma coisa. Pelo que temos entregado o nosso cajado, o nosso lenço e o nosso anel? Pelo que você tem vendido a sua salvação? Pelo que nós temos renunciado a nossa coroa? Pelo que nós temos deixado de servir a Deus? Pelo que você tem deixado de servir a Deus? Pelo que você tem deixado a sua esperança e a sua fé de lado? Acabe foi influenciado por sua esposa e deixou de servir o Senhor. E foi pior do que seus pais. Ele não serviu a Deus. Ele se esqueceu de tudo que Deus fez. Ele deixou de lado as obras do Senhor e passou a adorar um Deus que nada podia fazer, que sequer respondeu, que precisavam gritar, sendo que ele sabia que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, e você não precisa gritar para o Deus. Deus está do nosso lado o tempo inteiro. Em que momento nós temos nos perdido da direção de Deus? Elias temeu Jezabel, que adorava outros deuses. E ela era uma autoridade. E Elias acabou se esquecendo de quem ele servia. Porque Deus, ele é maior do que os seres humanos. Não importa se há um rei que se levanta contra nós. Não importa se há um decreto contra nós. Não importa se há alguém com a espada vindo ao nosso encontro. Se Deus mandou a gente ir, se Deus mandou a gente fazer, não importa o que seja, Deus é conosco. Deus é o Criador que tira a vida, que dá a vida, que muda e que transforma. Elias se esqueceu de quem era Deus. Deus se mostrou que era com Elias. E então não deixou chover. Deus não mandou Elias dizer que não iria chover, mas Elias disse. E Deus foi com Elias e sustentou a palavra de Elias. Porque Elias era um homem de Deus. Mas mesmo assim, mesmo fogo caindo do céu, mesmo o povo reconhecendo que era Deus, Elias temeu e se esqueceu de Deus.
Pelo que nós temos perdido a nossa fé? Pelo que nós temos deixado de ter esperança? O que tem tirado o nosso sono? O que tem desviado o nosso foco do Senhor? O que tem nos tirado da direção de Deus? O que tem cegado os nossos olhos espirituais? O que tem feito você se esquecer de Deus? Feito você se esquecer do que Deus já fez por você? O que tem te desesperado? O que tem te angustiado? Será que isso é maior do que Deus? Então Elias, desesperado, com medo, viu, e se deitou debaixo de um zimbro, e ali ele desejou a morte. Elias estava desanimado. Chegou a dizer ao Senhor que só ele havia ficado, quando na verdade o povo já tinha reconhecido quem era Deus. Mas Elias teve medo e entrou em desespero. O desespero cega os nossos olhos. O medo não provém de Deus. Deus nos deu um espírito de ousadia e nos disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos a montanha se mover. O medo faz a gente se esquecer disso, apaga isso do nosso coração, dos nossos olhos. Mas nós temos que expulsar o medo, ter fé, lutar contra os nossos próprios sentimentos, com o que os nossos olhos podem ver, e acreditar de que há algo muito maior do que nós podemos ver e enxergar. Elias preferiu deixar a obra de Deus de uma vez por todas e desejou a morte. Porque se Elias ficasse vivo, como ele ficou, fez muitas outras obras, mas naquele momento ele desejou a morte. Então ele não pensou na obra do Senhor. Elias pediu em seu ânimo a morte. Às vezes, como eu disse, nós temos que lutar contra os nossos próprios sentimentos de desespero, de angústia, de querer desistir. Mas há uma esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mas, irmãos, nós temos também ter em mente que o coração do homem, ele é enganoso. E o inimigo, ele faz de tudo para nos tirar do caminho do Senhor, para nos confundir, para nos dar medo, para nos enganar. Então nós temos que ser forte e perseverar. E Elias, então, ele deitou e dormiu. E veio o anjo, e deu pão, e deu água. Mas Elias voltou a dormir. E o anjo veio de novo. Acordou Elias. Falou: come e beba, porque é longa a sua jornada. O anjo foi lá, e é como se ele dissesse: Elias, acorda, Elias. Sai desse lugar, Elias. Não foi aí que Deus te mandou, Elias. Levanta, Elias. Caminha, Elias. Ainda tem um longo caminho para você enfrentar, Elias. Levanta. Mas está aqui, Elias, o pão. Está aqui, Elias, o ânimo que você precisa para caminhar. Porque depois que Elias comeu, a palavra nos diz que a comida e o alimento deu ânimo para ele caminhar por 40 dias e 40 noites. É o que nos diz no versículo 8. Jesus é o pão que desceu do céu. Ele vem para nos alimentar. Ele vem nos dar o ânimo. Então acorda, coma, beba da água da vida. E caminha, porque a caminhada ainda é longa.
A caminhada ainda é longa. Mas Elias levantou, comeu, caminhou e se escondeu na caverna. Deus não falou para ele parar, mas Elias parou. E então, o Senhor vem e diz: que fazes aqui, Elias? É como se o Senhor dissesse: eu não mandei você parar, Elias. Eu não mandei você se esconder na caverna. Eu te dei pão, eu te dei água, é para você caminhar. É para você andar, é para você ir, Elias. Por que você está se escondendo, Elias? Você não viu que eu mandei o fogo do céu? Todas as obras que eu já fiz na sua vida, a sua família que eu já libertei. E acima de tudo, o sacrifício na cruz do Calvário. Eu enviei o meu único filho para morrer por você, por todos. Você está se esquecendo disso? Eu te amei primeiro. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Não é para você parar, é para você continuar. Eu não mandei você parar, continua. O que você está fazendo escondido na caverna? Elias, sai da caverna. E então Elias responde ao Senhor: mas Senhor, o povo se corrompeu, deixou o seu caminho, está tudo destruído o altar. Só ficou eu e ainda estão tentando me matar. E aí o Senhor vira e é como se ele dissesse: quem disse que só ficou você? Você não é o único, Elias. Eu fiz ficar em Israel 7.000. O que você está fazendo aqui que eu não te mandei ficar aqui nessa caverna? Por que você está parado se eu não mandei você ficar parado? Por que você estacionou se eu não mandei você estacionar? É para continuar, é para caminhar, é para ir em frente. Elias, por que você está querendo enterrar o talento que eu dei na sua mão? Se eu não mandei fazer isso. Sabendo que eu sou um homem duro, que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Por que enterrou o talento? Por que deseja a morte, se sabe que eu sou o Senhor? Elias, eu não mandei você se esconder. O Senhor não mandou você se esconder. O Senhor não mandou você parar. Então não é para parar e se esconder. Em que momento Elias deixou de me enxergar? Em que momento você deixou de ter o foco em Deus? Elias, sai da caverna. Sai da caverna, Elias, sai da caverna. Sai da caverna porque minha obra está esperando por ti. A criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sai da caverna, Elias, porque eu ainda tenho grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Elias, sai da caverna, Elias. Elias, não enterra o talento que eu te dei. Sabe por quê, Elias?
porque mau e negligente servos, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Então devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Então tirai, pois, os talentos e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Por que prefere a morte, Elias, se eu sou a vida eterna? Por que prefere a morte, Elias, se eu vim para dar vida e vida com abundância? Elias, sai da caverna. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Por que você insiste em ficar na caverna? Não é para ficar lá, não. Já passou da hora de você se levantar e começar a fazer a obra de Deus. Não é só o pastor, não é só a liderança, mas todos somos um membro de um mesmo corpo. E temos que trabalhar em conjunto para o bom funcionamento do corpo. Sai da caverna, Elias. Senão você vai morrer na caverna. Porque eu não mandei você ficar na caverna. Então, o Senhor manda Elias voltar pelo caminho que ele veio. Você caminhou em desespero. Fugiu. Mas você vai ter que voltar pelo caminho, porque eu não mandei você vir. Então você vai ter que arcar com as consequências. Eu não mandei, então volta por onde você veio. E fica na posição que eu mandei você ficar. Não é para parar, é para continuar. Se eu mandei é para ir. Se eu não vai. Porque não é porque o Senhor está em silêncio que Ele não está trabalhando, que Ele não está fazendo e operando. Às vezes é no silêncio que o Senhor prova a nossa fé. Se nós conhecemos a palavra, já tivemos um encontro com Deus, porque queremos sempre que o Senhor fala conosco, quando o Senhor deixou a palavra para falar conosco. O Senhor Ele usa profeta, Ele usa profeta. Mas o Senhor, Ele quer ter um particular conosco. O Senhor foi falar com Elias, sai da caverna, Elias. Porque o Senhor quer ter um particular, diretamente. Se não fosse assim, o véu não teria se rasgado. Se não fosse assim, Jesus não teria morrido por nós. Mas Ele veio para reconciliar todos nós, para que juntos fôssemos uma mesma família. Sai da caverna agora, Elias. Se levanta, toma a posição e vai para cima. Volta. E você vai fazer o que eu mandar. Elias voltou e fez o que o Senhor mandou. E o que aconteceu lá na frente? Elias foi arrebatado. O que vai acontecer conosco? A nossa esperança é Jesus voltar e nos arrebatar também. Então a gente não pode parar no caminho. A gente tem que continuar seguindo, porque o Mestre está voltando. E Ele vai arrebatar o teu povo. Mas Ele vai arrebatar só aquele que estiver pronto. Só aquele que não tivesse prostrados aos padrões deste mundo. Aquele que lutar com unhas e dentes pelo verdadeiro evangelho. Aquele que não tiver medo. Aquele que não se espantar, mas começar a manifestar a glória de Deus.
O Senhor me trouxe aqui nesta noite para falar para você não parar, não se esconder, não fugir, mas para você continuar. Porque grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na sua vida. Grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na sua vida. Se sua família ainda não serve ao Senhor, não se desespere, persevere, lute, porque ela vai servir ao Senhor. Não é para desistir, não é para se esconder, mas é para ficar em pé e manifestar a glória de Deus através de você. Não é para se esquecer de onde Deus te tirou, mas é para no momento do desespero você se lembrar, repreender o desespero, se lembrar das coisas que o Senhor fez e ir e testemunhar. Não fique parado, mas caminhe, para que breve nós possamos todos juntos louvar no único coral. Santo, santo, santo é o Senhor. Não pare, irmão. Sai da caverna. É a hora de se manifestar, de fazer o ID, de fazer a obra de Deus. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que essa palavra possa frutificar no coração de cada um. Que os irmãos possam ter os olhos cada vez mais abertos em nome de Jesus. Receber o ânimo do Espírito Santo, o alimento, o líquido, para poder caminhar, porque a caminhada ainda é longa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.